Boa noite. Retomando a leitura, então, a gente leu até o início, os dois primeiros parágrafos da 13ª conferência, que foi feita em 4 de setembro de 1919, hoje, dia 23 de outubro de 2023. Eu vou retomar o segundo parágrafo e a partir daí fazer a leitura. Aliás, o segundo não, o terceiro parágrafo. Nós lemos os 3 primeiros parágrafos. Então, continuando. Ele mostra uma gravura que eu já mostrei na aula anterior. Eu posso mostrar aqui novamente, que aparece no livro, uma gravura, que é um desenho esquemático aqui. Isso, tá aqui. E aí, agora eu vou voltar a compartilhar. Então, desenhando isso esquematicamente, podemos dizer que a forma da cabeça é moldada de tal maneira que parece pressionada de dentro para fora, como que por inchaço. Então, esse desenho que ele fez foi isso, né? Pensando nos membros do homem, podemos imaginar que sejam pressionados de fora para dentro pela inversão. Isso significa muito na vida do ser humano, na fronte. Interessante, né? Os membros na fronte. Tenham presente que seu íntimo humano flui partindo de dentro para a sua fronte. Observem a superfície interna de suas mãos e de seus pés. Sobre elas é exercida continuamente uma espécie de pressão igual à que é exercida de dentro sobre sua fronte, só que na direção oposta. Eu confesso que eu não entendi isso, gente. Quando, pois, os senhores estendem as palmas das mãos ao mundo, quando impõem a planta dos pés no solo, através destas, flui do exterior a mesma coisa que flui do interior contra a fronte. Contra a fronte é muito estranho. Este é um fato extraordinariamente importante, por permitir-nos constatar como o alimento anímico está disposto no homem. Este anímico espiritual, como os senhores veem, é uma corrente que, como tal, atravessa realmente o homem. E o que então é o homem frente a esse anímico espiritual? Imaginem que uma corrente de água avance e seja detida por uma barragem, de forma que estanque e reflua. É assim que o anímico espiritual jorra para o homem, que para ele é um dique anímico espiritual. Ele gostaria realmente de percorrer o homem sem entraves, mas este o detém e o retarda, represando-o em si. Ora, na verdade, esse efeito que designei por corrente é bastante curioso. Mencionei-lhes esta ação do anímico espiritual que percorre o homem como sendo uma corrente. Mas o que é esta realmente diante da corporalidade exterior? É uma contínua sucção do homem. O homem está diante do mundo. O anímico espiritual tensiona continuamente sugá-lo. Por isso é que estamos constantemente desfolhando, escamando. E quando o espírito não é suficientemente forte, temos de eliminar porções, como, por exemplo, as unhas, porque o espírito vindo de fora quer destruí-las por sucção. Ele destrói tudo e o corpo detém essa destruição exercida pelo espírito. E no homem é preciso ser criado um equilíbrio entre o anímico espiritual destruidor e a ação sempre construtiva do corpo. Intercalado nessa corrente entre o sistema torácico, não, intercalado nesta corrente está o sistema torácico abdominal. É este o sistema que se lança contra a destruição do anímico espiritual penetrante e que por si só, que por si próprio permeia o homem com substâncias materiais. Mas disso se vê que os membros do homem,
que se estendem para além do sistema torácico abdominal, são realmente também o elemento mais espiritual, pois neles é que menos se realiza o processo produtor de matéria. Somente os processos metabólicos enviados do sistema torácico abdominal para os membros é que fazem deste algo material. Nossos membros são espirituais em alto grau e são eles que consomem nosso corpo ao movimentar-se. E o corpo precisa desenvolver em si aquilo a que o homem está realmente predisposto desde seu nascimento. Se os membros se movem muito pouco ou inadequadamente, não consomem suficientemente o corpo. O sistema torácico abdominal fica então na feliz situação, feliz para ele, de não ser suficientemente consumido pelos membros. O que conserva de sobejo, ele aplica na produção de materialidade excessiva no homem. Essa materialidade excessiva permeia então aquilo que está predisposto no homem desde o seu nascimento, o que, portanto, ele realmente deveria possuir de corporalidade por ter nascido como ser anímico espiritual. Vou ler de novo essa parte. E o corpo precisa desenvolver em si aquilo a que o homem está realmente predisposto desde seu nascimento. Se os membros se movem muito pouco ou inadequadamente, não consomem suficientemente o corpo. O sistema torácico abdominal fica, então, na feliz situação, feliz para ele, de não ser suficientemente consumido pelos membros. O que conserva de sobejo, ele aplica na produção de materialidade excessiva no homem. Essa materialidade excessiva permeia, então, aquilo que está predisposto no homem desde seu nascimento. O que, portanto, ele realmente deveria possuir de corporalidade por ter nascido como ser anímico espiritual. Permeia aquilo que ele deveria possuir com algo que não deveria possuir, com o que ele só possui materialmente como homem terreno e que não está, no verdadeiro sentido da palavra, predisposto no sentido anímico espiritual. Permeia-o cada vez mais com gordura. Eu não achava que era isso que ele estava falando, mas é disso que ele está falando, de materialidade excessiva é gordura mesmo. Quando, porém, essa gordura é armazenada no homem de maneira anormal, opõe-se demasiadamente ao processo anímico espiritual que penetra como processo de sucção, como processo como consumidor, dificultando-lhe o acesso ao sistema da cabeça. Por isso, não é correto permitir às crianças que assimilem muita alimentação lipógena. Isso faz com que sua cabeça seja desmembrada do anímico espiritual, pois a gordura se deposita no caminho do anímico espiritual e a cabeça se torna vazia. Trata-se de desenvolver o tato para agir de acordo com toda a situação social da criança, para que esta não se torne de fato muito gorda. Mais tarde na vida, engordar depende de toda espécie de outras coisas, mas na infância sempre se tem nas mãos, em casos de crianças de constituição especialmente débil, não aquelas com desenvolvimento anormal, que, por serem fracas, engordam com facilidade, mas são normalmente desenvolvidas a possibilidade de ajudar a combater grande tendência a engordar. Mas diante dessas coisas não se terá a correta responsabilidade se a elas não for atribuída toda a sua grande importância, se não se reconhecer que ao permitir à criança acumular muita gordura, estamos perturbando o processo cósmico que prevê que para o homem algo que ele expressa fazendo com que seu elemento anímico espiritual o percorra. Perturba-se de fato o afã do processo cósmico quando se deixa a criança engordar demais. Ora, nessa parte superior do homem, na cabeça, ocorre algo altamente notável. Quando tudo é anímico espiritual, não, quando tudo que é anímico espiritual é detido, este reflui de volta como a água ao chegar a uma barragem. Isso significa que a matéria trazida pelo anímico espiritual reflui como a areia do Mississippi dentro do cérebro, de forma que neste existem correntes
que se rebatem, represando-se aí o anímico espiritual. E no refluxo do elemento material, a matéria está sempre entrando em colapso no cérebro. No refluxo do elemento material, a matéria está sempre encontrando em colapso no cérebro. E quando a matéria ainda permeada de vida entra em colapso, como lhes descrevi, surge então o nervo. O nervo surge sempre que a matéria, atravessando a vida sob o impulso do espírito, entra em colapso e perece dentro do organismo vivo. E quando a matéria, ainda permeada de vida, entra em colapso, como lhe descrevi, surge então o nervo. O nervo surge sempre que a matéria, atravessando a vida, sob o impulso do espírito, entra em colapso e perece dentro do organismo vivo. Por isso, o nervo é matéria morta dentro do organismo vivente, de forma que a vida se desloca, detém-se em si mesma, desintegra matéria, sucumbe. Assim surgem no homem canais direcionados para toda parte, preenchidos por matéria morta, os nervos. Aí então, um anímico espiritual pode refluir de volta no homem. Ao longo dos nervos, ele o percorre, porque necessita de matéria decomposta. Faz a matéria decompor-se na superfície do homem, levando-a a descamar. Esse anímico espiritual só se permite preencher o homem quando neste a matéria primeiramente perece. É ao longo dos condutos nervosos materialmente mortos que se move no íntimo o anímico espiritual do homem. É desta forma que se distingue a maneira como o anímico espiritual realmente trabalha no homem. Pode-se vê-lo introduzindo-se de fora, desenvolvendo uma atividade de sucção e consumo. Pode-se vê-lo penetrar e como é detido, como reflui, como aniquila a matéria. Vê-se como a matéria se desagrega dos nervos, e com isto o anímico espiritual pode agora chegar também até a pele, de dentro para fora, preparando ele próprio o caminho que percorre. Vou ler de novo esse parágrafo. É desta forma que se distingue a maneira como o anímico espiritual realmente trabalha no homem. Pode-se ver introduzindo-se de fora, desenvolvendo uma atividade de sucção e consumo. Pode-se vê-lo penetrar e como é detido, como reflui, como aniquila a matéria. Vê-se como a matéria se desagrega dos nervos, e com isto o anímico espiritual pode agora chegar também até a pele, de dentro para fora, preparando ele próprio o caminho que percorre. Pois aquilo que vive organicamente, o anímico espiritual não atravessa. Ora, como é que os senhores podem imaginar o organismo vivo? Podem imaginá-lo como algo que assimila o anímico espiritual e não deixa passar através. O morto material, mineral, os senhores podem imaginar como algo que permite a passagem do anímico espiritual, de modo que podem obter uma espécie de definição do corpóreo vivente e uma definição do ósseo nervoso, bem como principalmente do mineral material, o orgânico vivente. Ora, como é que os senhores podem imaginar o orgânico, o vivo? Podem imaginá-lo como algo que assimila o anímico espiritual e não deixa passar através. O morto material, mineral, os senhores podem imaginar como algo que permite a passagem do anímico espiritual, de modo que podem obter uma espécie de definição do corpóreo vivente e uma definição do ósseo nervoso, bem como principalmente do mineral material. O orgânico vivente é impermeável ao organismo, o físico morto é permeável a ele. Não, o orgânico vivente é impermeável ao espírito.
O físico morto é permeável a ele. O sangue é uma seiva muito especial, pois está para o espírito, assim como a matéria opaca está para a luz. Não deixe o espírito atravessá-lo, conservando-o em si. O sangue, vou marcar esse pedaço aqui. O sangue é uma seiva muito especial, pois está para o espírito, assim como a matéria opaca está para a luz. Não deixe o espírito atravessá-lo, conservando-o em si. A substância nervosa também é, na verdade, uma substância bastante especial. Ela é como vidro transparente diante da luz. Tal como o vidro transparente deixa a luz passar, assim a substância físico-material, inclusive a substância nervosa, dá passagem ao espírito. Vejam aí, vejam, aí tem os senhores a diferença entre duas partes constitutivas do homem. O que nele é mineral, sendo permeável ao espírito, e o que nele é mais animal, mais orgânico, vivente, detendo o espírito nele, fazendo o espírito engendrar as formas que plasmam o organismo. Ora, disso resulta todo tipo de coisas para a maneira de tratar o ser humano. Quando este, porém, trabalhando corporalmente, movimenta seus membros, isso significa que está nadando totalmente submerso no espírito. Quando o quê? Nos membros? Quando, digamos, trabalhando corporalmente, movimenta seus membros, isso significa que está nadando totalmente submerso no espírito. Este não é o espírito que se deteve dentro dele, é o espírito que se encontra lá fora, seja cortando lenha, seja andando, basta que os senhores movimentem seus membros para um trabalho útil ou inútil, estão continuamente patinando no espírito. Estão sempre lidando com o espírito. Isso é muito importante. E mais importante ainda é questionar. Ora, o que sucede quando elaboramos espiritualmente, quando pensamos ou lemos ou algo assim? Pois bem, aí lidamos com o anímico espiritual que está dentro de nós. Aí não somos nós que patinamos com nossos membros no espírito. Aí o anímico espiritual trabalha em nós e se serve continuamente de nosso elemento corpóreo. Ou seja, exprime-se totalmente em nós num processo físico corpóreo. Eu vou ler de novo. O mais importante ainda é questionar: ora, o que sucede quando laboramos espiritualmente, quando pensamos ou lemos ou algo assim? Pois bem, aí lidamos com o anímico espiritual que está dentro de nós. Aí não somos nós que patinamos com nossos membros no espírito. Aí o anímico espiritual trabalha em nós e se serve continuamente do nosso elemento corpóreo, ou seja, exprime-se totalmente em nós no processo físico corpóreo. Aí dentro, mediante esse represamento, a matéria é constantemente repelida. Durante o trabalho espiritual, nosso corpo está numa atitude excessiva. Durante o trabalho corporal, ao contrário, é o espírito que se expressa num excesso de atividade. Não podemos trabalhar anímico espiritualmente sem que estejamos continuamente acompanhando no íntimo com o nosso corpo esse trabalho. Quando trabalhamos corporalmente, no máximo nosso anímico espiritual participa interiormente ao darmos direção ao andar, ao atuarmos de maneira orientada pelo pensamento. O anímico espiritual de fora, porém, participa. Nós trabalhamos continuamente para dentro do espírito do universo. Unimos-nos continuamente a ele ao trabalhar corporalmente. Trabalho corpóreo é espiritual, trabalho espiritual é corpóreo, junto ao homem e dentro dele. É preciso assimilar e compreender esse paradoxo de o trabalho corpóreo ser espiritual e o trabalho espiritual ser corpóreo, no homem e junto ao homem. O espírito nos banha enquanto trabalhamos corporalmente. A matéria em nós está ativa enquanto trabalhamos espiritualmente.
É preciso saber essas coisas quando se quer pensar compreensivamente sobre o trabalho, seja este espiritual ou corporal, e sobre recuperação e cansaço. Não se pode pensar claramente sobre o trabalho, recuperação e cansaço quando não se discerne de maneira realmente nítida o que acabamos de tratar. Ora, imaginem que um homem trabalhe demais com seus membros, que trabalhe demais corporalmente. Qual será a consequência disso? Isso leva a uma afinidade muito grande com o espírito. O espírito banha continuamente quando ele trabalha com o corpo. Em consequência, o espírito ganha um poder muito grande sobre o homem, o espírito que de fora se aproxima dele. Tornamos-nos muito espirituais quando trabalhamos corporalmente em demasia. Tornamos-nos muito espirituais a partir de fora. O resultado é que temos de entregar-nos por muito tempo ao espírito, isto é, precisamos dormir muito. Se trabalhamos corporalmente em demasia, temos de dormir por muito tempo. E um sono muito prolongado estimula novamente e com vigor a atividade corpórea que provém do sistema torácico abdominal e não do sistema da cabeça. Essa atividade provoca uma forte movimentação vital e tornamos-nos muito febris, muito quentes. O sangue circula demais em nós, não, não podendo ser elaborado em sua atividade no corpo quando dormimos em excesso. Produzimos, portanto, a vontade de dormir demais em consequência do trabalho físico excessivo. Mas os preguiçosos gostam tanto de dormir, dormem bastante. De onde vem isso? Vem do fato de o homem não poder de forma alguma deixar o trabalho. Ele não pode fazer isso. O preguiçoso tem seu sono não por trabalhar muito pouco, mas também precisa movimentar suas pernas o dia inteiro e de alguma forma gesticula com seus braços. Ele também faz algo, o preguiçoso. Na verdade, observado de fora, ele não faz menos que o diligente, porém o faz sem sentido. O diligente se volta para o mundo exterior, ligando sua atividade a um sentido, e esta é a diferença. Pôr-se em ação incessantemente, como faz o preguiçoso, induz mais ao sono do que ativar-se em pleno propósito. É que esta última atitude não apenas nos faz patinhar pelo espírito, movimentando-nos com pleno sentido em nosso trabalho, atraímos pouco a pouco o espírito para dentro de nós. Ao estender a mão para um trabalho coerente, unimos-nos ao espírito, e este, por sua vez, não precisa trabalhar muito no sono de maneira inconsciente, porque trabalhamos com ele conscientemente. Não se trata, portanto, de um homem ser ativo, pois isso também o é o preguiçoso, mas sim de quanto o homem é coerentemente ativo. Coerentemente ativo, essas palavras devem impregnar-nos enquanto nos tornamos educadores de crianças. Quando é que uma pessoa atua sem sentido? Quando age apenas conforme seu corpo exige. Ela é coerentemente ativa quando age conforme a exigência de seu ambiente e não simplesmente de seu corpo. Temos de levar isso em conta no caso da criança. Podemos, de um lado, conduzir a atividade corpórea exterior da criança cada vez mais para o que simplesmente reside no corpo. Vou ler de novo. Podemos, de um lado, conduzir a atividade corpórea exterior da criança cada vez mais para o que simplesmente reside no corpo, para a ginástica fisiológica, quando simplesmente perguntamos ao corpo que movimentos devemos levar a efeito. E podemos conduzir a movimentação externa da criança a movimentos plenos de sentido, impregnados de propósito, de forma que ela não patine em seus movimentos no espírito, mas siga-o em suas direções. Então estaremos desenvolvendo os movimentos corporais em direção à euritmia. Quanto mais provocamos uma ginástica meramente corporal, mais conduzimos a criança a cultivar uma excessiva vontade de dormir, uma excessiva tendência à obesidade. Quanto mais colocarmos uma oscilação entre o corpóreo, que naturalmente não podemos negligenciar de todo, porque o homem deve viver no ritmo, e a coerente impregnação dos movimentos, como na euritmia, onde cada movimento exprime um som, onde cada movimento tem um sentido, quanto mais fizermos alternar a ginástica com a euritmia, mais estaremos provocando uma sintonia
entre a necessidade de sono e de vigília. E mais normal manteremos também a vida da criança a partir do lado da vontade, do lado exterior. O fato de havermos tornado também a ginástica gradualmente sem sentido, fazendo dela uma atividade que simplesmente segue o corpo, foi um sintoma da época materialista. O fato de queremos alçá-la a um esporte no qual não apenas fazemos executar movimentos sem sentido, sem significado, extraídos simplesmente do corpo, mas ainda lhe atribuímos o contrassenso, o antissentido, isso corresponde à pretensão de reduzir o homem não apenas a um ser que pensa materialmente, mas a um ser com sensações embrutecidas. A atividade esportiva exagerada é darwinismo prático. O darwinismo teórico significa afirmar que o homem descende do animal. O darwinismo prático é o esporte e significa estabelecer a ética que reconduz o homem novamente ao estado animal. É preciso dizer essas coisas hoje em dia, desta forma radical, porque o educador atual precisa entendê-las, porque ele não deve tornar-se simplesmente educador das crianças que lhe são confiadas, e sim atuar também socialmente, porque deve atingir, por sua vez, toda a humanidade, para que não sobrevenham cada vez mais tais coisas que progressivamente deveriam animalizá-la. Isso não é falto ascetismo, é algo extraído do âmbito objetivo do discernimento real, sendo tão verdadeiro quanto qualquer outro conhecimento científico natural. O que ocorre, pois, com o trabalho espiritual? O trabalho espiritual, portanto, o pensar, ler e assim por diante, é constantemente acompanhado de atividade físico-corpórea, de contínua degeneração interna da matéria orgânica, de perecimento dessa matéria. Portanto, enquanto nos ocupamos anímico-espiritualmente em demasia, temos em nós matéria orgânica decomposta. Se passamos o dia inteiro sem descanso em atividade intelectual, à noite temos em nós excessiva matéria decomposta, matéria orgânica decomposta. Esta atua em nós, perturbando-nos o sono tranquilo. O trabalho anímico espiritual exagerado perturba tanto o sono, quanto o trabalho corpóreo exagerado torna alguém sonolento. Mas quando nos esforçamos demais psicomentalmente, lendo algo difícil e tendo de pensar enquanto lemos, o que não é muito apropriado pelas pessoas de hoje, não é muito apreciado pelas pessoas de hoje, quando, portanto, queremos ler pensando em demasia, então adormecemos. Ou quando ouvimos não o óbvio palavrório dos oradores populares ou de outra gente a dizer só o que já sabe, mas sim aquelas pessoas cujas palavras é preciso acompanhar com o pensar, pois dizem o que ainda não sabemos, então ficamos cansados e sonolentos. É conhecido o fenômeno de as pessoas indo a conferências e concertos porque é assim que se faz e não estando acostumadas a compreender, pensando e sentindo que lhes é apresentado, dormirem ao primeiro som ou palavra. Frequentemente elas cochilam durante toda a conferência ou todo o concerto ao qual compareceram por obrigação ou status. Aqui existe novamente uma dualidade. Assim como há uma diferença entre atividade exterior coerente e atividade exterior sem sentido, também há uma diferença entre atividade pensante e contemplativa que transcorre mecanicamente e essa mesma atividade quando acompanhada de sentimentos. Se nosso trabalho psicomental é praticado de forma que continuamente lhe dediquemos interesse, então esse interesse, essa atenção, vivificam nossa atividade torácica e não deixam os nervos se desgastarem no excesso. Eu vou ler de novo. Se nosso trabalho psicomental é praticado de forma que continuamente lhe dediquemos interesse, então esse interesse, essa atenção, vivificam nossa atividade torácica e não deixam os nervos se desgastarem no excesso. Quanto mais os senhores simplesmente leem sem esforçar-se para assimilar o profundo interesse do que foi lido, mais incentivam a degeneração de sua matéria interior.
Quanto mais acompanham tudo com interesse e com calor, mais estimulam a atividade sanguínea, a manutenção fetal da matéria, impedindo também que a atividade mental perturbe o sono. Quando é preciso enfrentar os exames metendo tudo na cabeça, pode-se também dizer estudando feito um burro, de acordo com o clima, assimila-se muita coisa contrária ao interesse. Pois se alguém só assimilasse o que fosse de seu interesse, ao menos de acordo com as circunstâncias atuais, então seria reprovado. A consequência é que lotar a cabeça ou estudar feito um burro, entre aspas, perturba o sono, introduzindo desordem em nossa existência humana normal. Isso deve ser observado especialmente em crianças. Por isso, ainda será melhor, no caso de crianças, e corresponderá maximamente ao ideal de educação se abandonarmos totalmente o acúmulo de matéria que sempre precede os exames, ou seja, se abandonarmos totalmente os exames e se o fim do ano escolar transcorrer tal qual o início. Se para professores assumirmos o compromisso de dizer aos nós mesmos, para que afinal a criança deve ser examinada? Eu a tive o tempo todo diante dos olhos e sei muito bem o que ela sabe e o que ela não sabe. Isso é uma coisa assim, muito legal na pedagogia Waldorf, que eu, na minha experiência de professora, é bem isso mesmo, não tem sentido você fazer uma prova. Você está acompanhando dia a dia a criança, você sabe direitinho. É por isso que se faz um relatório, porque o professor vai descrever direitinho o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela já absorveu, como é que se ela já aprendeu a segurar no lápis, se ela já lê, se ela, como ela se socializa, como é que é no trabalhos manuais, como é que é na culinária, como é que é na música, gosta mais de matemática, mais de letras, mais de humanas. Tudo isso o professor no dia a dia vai acompanhando com a criança. Então, naturalmente, nas atuais circunstâncias, isto por hora só pode ser um simples ideal e, de modo geral, peço-lhes não dirigir muito acentuadamente para fora sua natureza rebelde. Inicialmente, dirijam aquilo que tem contra nossa atual cultura como se fossem espinhos para dentro, fazendo lentamente. Pois nesse âmbito só podemos atuar lentamente, com que as pessoas aprendam a pensar de outra maneira. Então, as condições sociais externas se tornarão diferentes do que são hoje. Isso ele está escrevendo em 1919, fazendo essa proposta de não ter prova para as crianças. Hoje as escolas Waldorf não têm prova, mas a gente sabe que no mundo, de uma maneira geral, existe uma cobrança muito grande, né? Então, por isso que ele fala, né, dessa transformação ser devagar e a gente sabe que ainda não se completou. Mas é preciso pensar tudo em conexão. É preciso saber que a euritmia é uma atividade externa permeada de sentido. É uma espiritualização do trabalho físico. E que tornar o ensino interessante de forma não banal, literalmente falando, é a vivificação, a sanguinização do trabalho intelectual. Devemos espiritualizar o trabalho para fora, temos de permear de sangue o trabalho para dentro, o trabalho intelectual. Pensem sobre essas duas frases e verão que a primeira contém um significativo lado educacional e um significativo lado social, e que a última possui um significativo lado educacional e também um significativo lado higiênico. Então, vou ler de novo para a gente com essa atenção. Devemos espiritualizar o trabalho para fora. Temos de permear de sangue o trabalho para dentro, o trabalho intelectual. Então, essas são as duas frases, né, que ele diz, que a primeira, a que fala que tem que permear espiritual o trabalho, a primeira contém um significado educacional e social. Quando ele diz de espiritualizar o trabalho. Quando ele fala de permear de sangue o trabalho para dentro, o trabalho intelectual, aí ele fala que essa segunda é um lado educacional e também um significativo lado higiênico. Bom, eu vou dar início na 14ª conferência, porque a gente ainda tem tempo até as 9. Então, eu vou dar início à 14ª conferência também. 14ª Conferência, 5 de setembro de 1919. Se considerarmos o homem da maneira como até agora fizeram,
para o cultivo de uma autêntica arte pedagógica, então nos ficará evidente, sobre os mais variados aspectos, também sua trimentação corporal exterior. Distinguimos claramente entre tudo que se relaciona com a formação, a configuração da cabeça humana e o que se refere à formação do tórax e do abdômen, e ainda o que tem conexão com a formação dos membros. Vou começar a ler de novo. Se considerarmos o homem de maneira como até agora fizemos para o cultivo de uma autêntica arte pedagógica, então nos ficará evidente, sob os mais variados aspectos, também sua trimembração corporal exterior. Distinguimos claramente entre tudo que se relaciona com a formação, a configuração da cabeça humana, e o que se refere à formação do tórax e do abdômen, e ainda o que tem conexão com a formação dos membros. Aqui, no entanto, temos de imaginar que a formação dos membros é muito mais complicada do que se supõe habitualmente. O que está predisposto nos membros, e como vimos, está realmente estruturado de fora para dentro. Continua para o interior do homem, e por isso temos de distinguir no homem aquilo que está construído de dentro para fora e o que de fora para dentro, de certa forma, está inserido no corpo humano. Se tivermos em mente essa trimembração do corpo humano, então se nos tornará bastante nítido como a parte superior da cabeça do homem já é um homem completo, um homem inteiro destacado da espécie animal. Na cabeça, temos a cabeça propriamente dita. Temos na cabeça o tronco, trata-se de tudo que pertence ao nariz. E temos na cabeça a parte dos membros, que se prolonga até a cavidade do rosto, tudo que circunda a boca. Podemos, assim, ver como a cabeça humana está, na cabeça humana está presente o homem todo. Só que o tórax na cabeça humana já está atrofiado a ponto de tudo que pertence ao nariz, de certa forma, só permitir reconhecer imprecisamente sua relação com o âmbito pulmonar. No entanto, o que pertence ao nariz se relaciona com o âmbito pulmonar. De certa maneira, esse nariz humano é algo como um pulmão metamorfoseado. Com isso, também transforma o processo respiratório de maneira a desenvolvê-lo mais em direção ao físico. O fato de os senhores talvez considerarem os pulmões menos espirituais que o nariz constitui um erro. O pulmão é construído artisticamente. É mais permeado pelo espiritual, ao menos pelo anímico, do que o nariz, que de fato, quando se compreende corretamente o assunto, projeta-se com grande impudicícia da face humana, enquanto os pulmões, apesar de mais anímicos que o nariz, escondem-se mais pudicamente. Ligado a tudo que pertence ao metabolismo, à digestão e à alimentação, prosseguindo para dentro do homem a partir das forças dos membros, este é o contexto da boca, que de fato não pode renegar o seu parentesco com a animação e com o âmbito motor. Assim, a parte superior do homem, a cabeça, constitui um homem completo. Só que aí, o que não é cabeça se encontra atrofiado. O tórax e o abdômen estão presentes na cabeça, porém atrofiadamente. Quando, em oposição a isto, consideramos o homem membros, em tudo que nos apresenta exteriormente como configuração, se evidencia especialmente a formação de ambas as maxilas do homem, a superior e a inferior. O que a boca encerra embaixo e em cima é, embora atrofiado, aquilo que constitui pernas e pés, braços e mãos. Basta pensarmos nas coisas corretamente situadas. Ora, os senhores podem dizer que, imaginando serem seus braços e mãos como maxilas superiores e suas pernas e pés com maxilas inferiores, teriam de questionar: pois bem, para onde aponta o que se exprime nessas maxilas?
Onde se realiza, afinal, a mordida? Onde fica, enfim, a boca? E aí tem de lançar a resposta. No local onde o braço se anexa ao corpo, no local onde a coxa, o fêmur, se anexa ao corpo. De maneira que, se quiserem imaginar que a presente figura sobre o tronco humano, de maneira que, se quiserem imaginar que a presente figura seja o tronco humano, devem supor que em algum lugar lá fora esteja a autêntica cabeça. Eu vou ver agora qual que é a imagem que ele coloca aqui, dessa terceira conferência. Não, 14ª já. Ah, aqui. Vou descompartilhar aqui para colocar essa imagem. Aqui que ele coloca. Tá vendo como os, né, vem de fora, né? Os membros vêm de fora, né? Para o tronco, tá vendo? Esse desenho que ele faz. Deixa eu pôr melhor aqui. Assim dá para ver. Então, peraí, deixa eu ler aqui. Então, ele vinha dizendo, então, de maneira que, se quiserem imaginar que a presente figura seja o tronco humano, devem supor que em algum lugar lá fora esteja a autêntica cabeça. Então, aquela figura, né, de ser o corpo humano, esta abre a boca em direção à parte superior e inferior, de forma que os senhores podem imaginar uma curiosa tendência dessa cabeça invisível que abre suas mandíbulas em direção ao seu tórax e ao seu abdômen. Que faz, afinal, essa cabeça invisível? Ela nos devora continuamente, escancara sua boca contra nós, e aqui temos na figura exterior uma maravilhosa imagem da realidade objetiva. Enquanto a verdadeira cabeça do homem é uma cabeça corpórea material, aquela pertencente aos membros é a cabeça espiritual. Torna-se, porém, um pouquinho material para poder consumir constantemente o homem. Vou ler de novo. Que faz, afinal, essa cabeça invisível? Ela nos devora continuamente, escancara sua boca contra nós. E aqui temos, na figura exterior, uma maravilhosa imagem da realidade objetiva, enquanto a verdadeira cabeça do homem é uma cabeça corpóreo material, aquela pertencente aos membros é a cabeça espiritual. Torna-se, porém, um pouquinho material para poder consumir constantemente o homem. E na morte, quando o homem perece, ela o terá consumido totalmente. E este, de fato, o maravilhoso processo, nossos membros, e este, de fato, o maravilhoso processo, nossos membros serem construídos de forma a consumi-los continuamente. Acho que é este, de fato, o maravilhoso processo de nossos membros serem construídos de fora, consumidos continuamente. Estamos incessantemente entrando com o nosso organismo na boca escancarada da nossa espiritualidade. O espiritual exige constantemente de nós o sacrifício da nossa entrega, e também na formação do nosso corpo está expresso esse sacrifício da nossa entrega. Não compreendemos a figura humana quando não encontramos esse sacrifício já expresso na relação dos membros humanos com o resto do corpo humano. Sendo assim, podemos dizer que as naturezas da cabeça e dos membros são contrárias. E a natureza do tórax ou do abdômen, situada no meio, mantém certo sentido e equilíbrio entre esses dois opostos. No tórax do homem existe de fato tanto natureza de cabeça quanto a dos membros. Ambas se mesclam na natureza torácica.
O tórax tem em direção ascendente a contínua disposição para tornar-se cabeça, e em direção descendente a disposição para integrar-se aos membros estendidos ao mundo exterior. Portanto, em outras palavras, para tornar-se natureza dos membros. A parte superior da natureza torácica tem a contínua tendência a tornar-se cabeça. A parte inferior a tornar-se homem-membros. Portanto, a parte superior do tronco humano quer continuamente tornar-se cabeça, só que não o pode. A outra cabeça impede-lhe isto. Sendo assim, apenas está sendo produzida uma imagem da cabeça. Poder-se-ia dizer algo que constitui o começo da formação da cabeça. Acaso não podemos reconhecer claramente como na parte superior do tórax realiza-se o germe para a formação da cabeça? Aí se situa a laringe denominada Kelkopf. Tem uma nota ali. Com base na linguagem popular. A laringe do homem é efetivamente uma cabeça atrofiada, uma cabeça que não pode vir a ser totalmente e que, por isso, extravasa sua natureza cefálica na fala humana. A fala humana é a tentativa da laringe, empreendida continuamente no ar, de tornar-se cabeça. Quando a laringe tenta tornar-se a parte superior da cabeça, vem à tona aqueles sons que demonstram nitidamente serem retidos com extremo vigor pela natureza humana. Vou ler de novo. Quando a laringe tenta tornar-se parte superior da cabeça, vem à tona aqueles sons que demonstram nitidamente serem retidos com extremo vigor pela natureza humana. Quando a laringe humana tenta tornar-se nariz, não o consegue por ser impedida pelo nariz verdadeiro, porém lança ao ar a tentativa de tornar-se nariz por meio de sons nasais. O nariz autêntico detém, portanto, os sons nasais, o nariz aéreo que quer surgir. É extraordinariamente significativo como um homem, ao falar, faz constantemente no ar a tentativa de produzir fragmentos de sua cabeça e com esses fragmentos prosseguem em movimentos ondulares que se detêm junto à cabeça fisicamente constituída. Eis aí em que consiste a fala humana. Bom, eu vou parar por aqui. Agora falta muito pouco, gente. Para terminar, é a 14ª conferência e encerra o estudo desse livro. Eu peço para aqueles que assistirem, por favor, deixe um comentário para eu saber que está sendo assistido, que alguém está aproveitando esse estudo, tá bom? Eu estou aproveitando. Gostaria de que mais gente aproveitasse. Boa noite, bom descanso. Até.